Eu sou o Gabriel Bueno da Costa, repórter da Agência Estado, e comentarei com vocês alguns dos principais destaques dos mercados internacionais nesta semana. Claro, a pandemia de coronavírus continua a dominar as atenções, também com vários governos já anunciando planos para a retomada gradual da economia, embora também muitos especialistas tenham ressaltado que há muitas incertezas sobre esse ponto, já que pode haver uma segunda onda de casos, isso provocar uma nova quarentena em algumas regiões. Foi o temor, por exemplo, que a OMS comentou essa semana em uma de suas entrevistas coletivas. O petróleo, porém, teve ainda mais destaque nos mercados, a gente pode dizer, nessa semana, porque aconteceu uma coisa inédita na história da commodity, que foi a negociação do contrato do WTI para maio em território negativo no início da semana. O WTI para maio não era o contrato mais líquido, já era de junho, mas o fato de ter atingido um território negativo na negociação, claro, chamou muita atenção como um sinal da forte queda na demanda, né, por causa da pandemia de coronavírus, e também esse movimento foi detonado pelo problema da falta de estoques, principalmente nos Estados Unidos. Então o WTI em parte da semana foi negociado em território negativo, o Brent, que é o contrato mais internacional, foi negociado também na mínima em 21 anos, basicamente pela questão da falta de demanda por causa do coronavírus, sobretudo no curto prazo, e também por esse problema da falta de estoques. Muitos investidores estavam com esse contrato na mão, realmente não tinham nem onde colocar o petróleo se ele fosse de fato entregue, por isso houve uma aceleração na negociação de vendas e ele chegou a ser negociado em território negativo no caso do WTI para maio. Alguns analistas, vários analistas até preveem que deve haver uma melhora gradual nos contratos ao longo do ano, mas o panorama para o curto prazo ainda é bastante fraco. O Commerzbank, por exemplo, comenta que diante desse colapso sem precedentes na demanda, a expectativa é de cortes na produção, em parte pelo acordo, a OPEP e aliados já anunciou que fará um corte, a expectativa é de que esse corte seja agora ampliado diante da fraqueza dos preços. E além disso, com esses preços também muitos produtores já não veem como viável produzir. Ou seja, já levariam prejuízo, preferem parar por enquanto e isso ajuda a ajustar o mercado. O Commerzbank projeta que o Brent pode chegar no fim do ano em $40 o barril, com uma certa reação na demanda, com a gradual retomada da economia e também com o corte previsto na oferta. O Danske Bank, por exemplo, também fala em estabilização no médio prazo. Além desse quadro da oferta e da procura, houve destaque nessa semana para as tensões entre Estados Unidos e Irã, que voltaram a movimentar o mercado da commodity. Nesse caso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou o Irã em um tweet. Isso ajudou o petróleo a reagir um pouco, recuperar uma parte de suas perdas. E o Irã também respondeu por meio de um general que poderia também contra-atacar os Estados Unidos, se fosse o caso. E essa elevação na tensão geopolítica, pelo menos nas declarações, ajudou os contratos de petróleo a retomar um pouco das perdas, mas ainda em patamar muito fraco. A expectativa de curto prazo é que isso permaneça. O contrato WTI para maio, aliás, acabou reagindo um pouco no fechamento do vencimento do contrato. Ele estava sendo negociado a $10,01, mas depois de ter esse colapso sem precedentes. Então, certamente, isso afetará os países, produtores, por exemplo, o México, que tem sido pressionado, teve rebaixamentos recentes no rating. Também é vista a resposta do país como insatisfatória ao coronavírus, seja porque não está fazendo a quarentena como deveria, seja porque os estímulos anunciados também foram bem parcos. A economia mexicana está sofrendo bastante e não há expectativa de uma melhora rápida. Isso também tem estado em foco, mas os países produtores em geral vão ser penalizados, claro, por essa notícia, por essa fraqueza recente do petróleo. Na próxima semana haverá a reunião do Federal Reserve, certamente chamará muita atenção dos investidores. Não há expectativa para uma mudança de juros agora, mas o Fed já sinalizou que deve
anunciar ajustes em alguns dos seus programas que já tem realizado para lidar com o quadro da pandemia e todo o seu impacto na economia. É isso então, boa semana a todos.